fique de pé, vamos ficar de pé, vamos aplaudir o Senhor Jesus, aplaudir a palavra dEle, porque Deus é bom. E nessa manhã Ele te trouxe aqui para te entregar uma chave muito poderosa. Fala para o seu irmão, hoje o Senhor vai te entregar a fé que nós precisamos. Se tivesse combinado, não daria tão certo. Os louvores hoje falaram sobre fé, e é sobre isso que nós vamos falar. O que vence o mundo é a minha fé, é a tua fé. Nós precisamos de estar com ela. Quero te convidar a sentar em calma, fechando os teus olhos. Quero te pedir para ficar de olhos fechados, aquietar o teu espírito. Começar a falar: Senhor, me dá da tua fé. Eu preciso entrar nesse lugar. Senhor, eu preciso ter a fé que o Senhor falou que eu tinha que ter. Porque eu sei da minha luta. Eu sei do que eu tenho passado. E a minha fé está desfalecida, Deus. Talvez você entrou aqui hoje todo machucado, todo ferido, desanimado, falando: Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou parar. Se o Senhor não tocar no meu coração, eu vou parar, Deus. Está difícil essa luta, está difícil essa guerra, mas eu tenho um recado para você. O Pai está te esperando desde cedinho aqui. Desde cedinho o Pai já estava aqui falando: vem, meu filho. Hoje eu quero curar as tuas feridas, renovar os teus sonhos. Eu quero ter um tete a tete com você. Espírito Santo de Deus, eu venho te pedir que você venha soprar no nosso meio, como uma brisa suave. Que a tua paz venha sobre os corações. Leve o nosso pensamento cativo a ti, Pai, para que nós possamos entender a tua palavra. Que essa semente venha cair no nosso coração, nessa terra fértil, e venha ser uma árvore frutífera, em nome de Jesus. Em 2 Timóteo, diz assim que Paulo falando: olha, eu combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a minha fé. O que nós temos que guardar é a nossa fé. De todas as coisas, o que eu preciso e o que você precisa é guardar isso. Combater o bom combate. Quando a gente está combatendo alguma coisa, é uma luta mesmo. É uma luta espiritual, é uma luta carnal, é uma luta todo tempo. No trabalho, em casa, com a família. E Paulo fala: olha, eu combati esse bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. E eu quero falar sobre isso hoje, uma fé inabalável. E para falar sobre fé inabalável, tem um homem na Bíblia que ele é exemplo para mim e para você. Está lá em Gênesis 37. Se você quiser abrir sua Bíblia, o seu smartphone, a partir do 5 diz assim: José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: ouve, peço-vos este sonho que tive. Estavam nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho levantou-se e ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinaram o meu molho. E responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das tuas palavras. Teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram perante mim. O que falar sobre José? O que falar sobre esse homem que passou por tudo isso? Em Efésios fala que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas é nas regiões celestiais.
E acredito que a vida de José, conforme eu for te contando essa história, vem entrando dentro dela comigo. Você vai se encaixar em vários lugares. Porque não tem como eu falar de guerra espiritual sem eu falar do que a gente vive aqui. Porque nós somos espírito, mas estamos num corpo de carne. Então eu quero te falar das lutas, das dificuldades, de todo esse processo. Mas se você estiver guardando a tua fé, você vai vencer. Bom, José teve esse sonho. E chega diante dos teus irmãos e fala: olha, eu tive um sonho. Sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se dobravam diante de mim. E certo dia, o pai de José fala: olha, vai lá ver como estão os seus irmãos. Vai lá ver como que ele está e me traz notícias dele. E José caminhando, indo até os seus irmãos, quando ele chega diante deles, com toda singeleza, com toda franqueza para saber como estavam, eles armam uma emboscada contra José. E pegam José e jogam ele numa cisterna. Imagina aquele jovem de 17 anos, porque até José ser governador, ele durou 13 anos, ele ficou com 30 anos lá. E José cai naquela cisterna. Imagina aquele jovem desesperado, gritando, pedindo socorro, falando para os seus irmãos: olha, me tira daqui, me ajudem. Por que vocês estão fazendo isso? E o que eu tiro de lição aqui? Todo dia eu e você, nós estamos numa batalha, travando uma guerra espiritual e uma guerra carnal. E quando você está nessa guerra, você tem que fazer uma coisa: guardar o teu coração, guardar aquilo que Deus falou para você. Porque aqui que nós fazemos, muitas vezes nós entregamos o que Deus falou para nós, para pessoas que verdadeiramente não são pessoas, são coveiros de plantões, que querem enterrar os seus sonhos. Quantos sonhos você tem aí plantado dentro de você, cheio de terra, enterrado? Por quê? Porque no meio da batalha, você falou para alguém que não deveria ter falado. Você entregou tudo aquilo que Deus te falou para uma pessoa que não estava preparada para receber aquilo. E José, dentro daquele buraco, gritando seus irmãos, de repente desce uma corda e começam a puxar ele. E quando ele sai, provavelmente ele já saiu dali falando: olha, por que vocês fizeram isso comigo? E quando José começa a falar isso, ele vê as suas mãos atadas, os seus pés amarrados, e ele olha para o lado e vê os mercadores que compravam escravos. Olha só, por causa de um sonho, olha a guerra que esse homem começou a entrar. José é vendido como escravo. José é vendido como escravo por causa de um sonho dele, um sonho que Deus entregou para ele. Talvez você está nessa situação hoje, entrou aqui com as mãos atadas, com os pés amarrados, com aquele sonho que está lá dentro, todo paralisado. Eu quero te convidar a tirar tudo isso e deixar esse sonho vir, porque hoje o Senhor vai restaurar o teu sonho, o Senhor vai restaurar aquele projeto. O Senhor te chama hoje nós estamos falando de fé, é o que vai fazer você vencer a fé. E os mercadores pegam José e levam ele para o Egito, e chegando lá ele é exposto como uma mercadoria. Imagina aquele homem, aquele jovem, por causa de um sonho, os teus irmãos de sangue o venderam, hoje ele está sendo exposto como uma mercadoria. Talvez te expuseram você lá na frente, apresentaram você como escravo. Talvez quando você teve aquele sonho, que você estava naquela esperança, te venderam como escravo. E nessa guerra você já está pensando: não, eu vou desistir, eu vou parar, porque eu tinha esse sonho mesmo, mas a guerra é tão difícil, que eu vou ter que parar, eu não vou continuar. Olha o que aconteceu comigo.
E Potifar chega ali, olha comprando os escravos, e vê José, porque a Bíblia fala que ele era de aparência boa, e compra ele, e leva ele para a casa dele. Na casa de Potifar, tudo que José fazia dava certo. Onde ele punha a mão, prosperava. Onde ele punha a mão, acontecia. Até que ele chama ele e fala: olha, a partir de hoje você vai cuidar de tudo que eu tenho. E aquele jovem que tinha sido vendido como escravo, hoje começa a tomar conta daquilo ali. E ele começa a olhar falando: olha, está acontecendo algo diferente. Está acontecendo algo, parece que a minha guerra está ficando mais fácil. Até que certo momento, o inimigo se levanta. Talvez hoje você está confortável, mas quando você está na guerra, você sempre tem que estar atento. Você sempre tem que estar com o pensamento ligado em Cristo. E a mulher de Potifar começa a olhar para José de uma forma diferente. Começa a olhar para ele. E ela começa a encantoar ele, falando: olha, deita comigo, fica comigo. E aquele jovem escondia, corria de um lado para o outro, até que um dia ele estava lá sozinho com ela, e ela chega diante dele e fala: olha, é hoje, estamos sozinhos aqui. Talvez quando você está na guerra, o inimigo pode te dar um prato, mas não troque o que Deus te deu por esse prato de lentilha. E José fala para ela, fala: olha, como que eu vou fazer isso com o meu Senhor? Como que eu vou fazer isso com o meu Senhor? Eu trago outra lição aqui, eu penso em outro parágrafo aqui. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para o seu Senhor, para Deus. Porque José naquele momento, ele falou: como que eu vou fazer para o meu Senhor? Mas também ele tinha um Senhor dele lá no céu. E José foge daquela mulher. E José vai embora. E quando Potifar chega, o que ela faz? Ela chega diante dele e fala: olha, José tentou me agarrar. Ele tentou me agarrar. E provavelmente ele deve ter falado: mas como assim? Como ele tentou te agarrar? Ela fala que a capa dele, ó, ele deixou para trás. E Potifar pega aquela capa, vai até José e fala: olha, está acontecendo isso. Você vai preso por cárcere. Mas provavelmente José deve ter levado uma coça lá. Ele deve ter apanhado muito. E José vai por cárcere. E José é preso por acusação de assédio. Imagina aquele jovem, por causa de um sonho. Ele se vê hoje preso num cárcere, numa masmorra. Por causa de um sonho, ele começa talvez a pensar: nossa, meus irmãos me venderam, fui vendido como escravo, hoje fui acusado de assédio. Talvez nós estamos passando por tantas coisas, por tantas lutas nessas guerras, e às vezes nós começamos a pensar: Deus esqueceu de mim. Será que Deus esqueceu de José? Será que Deus abandonou José naquela hora? E José no cárcere, eles começam a olhar para ele com um olhar diferente, porque quem tem o brilho de Deus é sempre olhado com um olhar diferente. E José naquele lugar, ele começa a se destacar, e eles chamam eles e falam: olha, você vai tomar conta dos presos agora aqui. E ele começa a tomar conta dos presos, e certo dia desce o copeiro e o padeiro do rei, e eles tiveram um sonho, e José viu que eles estavam muito tristes, e chega diante dele e fala: olha, o que está acontecendo? E o copeiro revela o sonho para ele: olha, eu tive um sonho, com uvas, com taças, e eu entregava para Faraó. E ele fala para o copeiro, fala: olha, em 3 dias, Faraó restaurará o teu ministério com ele, você vai voltar a servir com ele. Eu só te peço uma coisa: não se esqueça de mim quando estiver lá. Não se esqueça de mim quando você estiver lá em cima com ele. E o padeiro conta um sonho sobre pães, cestos e cabeça. E ele fala: olha, em 3 dias você vai ter sua cabeça degolada.
E passaram 3 dias, aconteceu como José falou. Mas de uma coisa, o copeiro não lembrou de José. O copeiro não lembrou daquele homem. O que eu quero te dizer, que aquelas pessoas que talvez você ajudou, que você segurou na mão, elas vão esquecer de você. Talvez você está aqui hoje, mas está magoado, porque esqueceram de você. Quando a pessoa precisou, você estava ali, você deu a mão, você abraçou, você chorou com ela. Agora a hora de você estar precisando de um aconchego, não tem ninguém para te ajudar. E José foi esquecido. E passaram 2 anos, e Deus em silêncio com ele. E eu quero te perguntar algo. O que dói mais? A disciplina de Deus ou o silêncio de Deus? O que dói mais? A disciplina ou o silêncio? A disciplina, ele vem e te corrige. Fala, olha, você está errado aqui. Na guerra, talvez o seu capitão chegue e fala, olha, você não pode ficar na trincheira assim, você tem que ficar mais abaixado. Mas se ele não te avisa, o que acontece? Quem aqui já experimentou o silêncio de Deus? Eu experimentei esse silêncio de Deus. Todo mundo me conhece, sabe que eu sou casado com a Arline. E o nosso primeiro filho foi um silêncio de Deus na minha vida. Eu creio que eu estava na melhor fase espiritual com Deus, com ela. E ela grávida de 3 meses. E certo dia ela levantou de manhã com uma dor na barriga. E falou, olha, eu não estou bem. Vamos no hospital. E eu levei ela para o hospital. E chegando lá, examinaram ela. Infecção de urina. Deram um remédio. O médico falou, olha, vai para casa, vai dar tudo certo. E eu fui embora, agradecendo. Obrigado, Deus, porque o Senhor me mostrou isso e tal. E no outro dia, de manhãzinha, ela levantou 10 vezes pior. Me leva para o hospital que eu não estou bem. Me leva que eu estou mal. E pegamos o carro e fomos para o hospital. Chegando lá, puseram ela numa maca. E o médico não descia. Ele estava fazendo um parto lá em cima. E a enfermeira falou, olha, ele não vai descer agora. Vou pôr ela numa maca, vou pôr ela naquela salinha ali no fundo. Fica com ela lá. Eu falei, tá bom, vamos lá. E ela branca, parecia que estava morrendo. E eu falei, não vai passar. Ela vai dar um trem. E ela deitada naquela maca. E uma sala escura. E eles estavam reformando o hospital. Eu só escutava o tilintar da picoteadeira de um pedreiro batendo. Tá, tá, tá. E quando não, ela olha para mim e fala, Alain, hora que eu não estou bem. Está acontecendo algo aqui dentro. Eu não estou legal. E Deus estava me usando muito. Eu orava, acontecia, era liberta as pessoas. Eu estava na melhor. Sabe quando você fala, estou voando? E eu pus a mão na barriga dela e comecei a orar. Deus, eu profetizo a cura. Eu profetizo que vai dar tudo certo. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. E sabe o que eu escutava? O silêncio de Deus. Eu só escutava o silêncio e o barulho daquele tilintar. Em meio a uma guerra, quando Deus se cala, dói. E eu orando por ela, e nada, não subia nada e nem descia nada. E a enfermeira desce e fala, olha, vai em casa, busca roupa para ela, e ela vai subir para o centro cirúrgico, o médico vai atender ela lá em cima agora. E eu saí, peguei o carro, fui, se era 140 o carro, eu estava nos 220. E eu cheguei em casa, entrei, e a gente tinha feito aquela fotinha que faz, né, da criança. Estava no porta-retrato assim. Eu passei, olhei e voltei para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, eu subi a maternidade. A hora que eu entrei perto do centro cirúrgico, eu vi o médico vindo ao meu encontro. E quando ele estava vindo ao meu encontro, pelo semblante da pessoa, você sabe o que é.
E ele veio todo cabeça baixa. E quando ele chegou perto de mim, ele falou: ó, infelizmente ela perdeu o bebê. E aquilo foi como um tiro no meu peito. Aquilo doía. Por quê? Porque o silêncio de Deus, Deus não falava nada, Deus não me mostrava. Eu estava em meio a uma guerra. Eu estava em meio a uma guerra e todo furado. E eu falava: Deus, por quê? Para quê? E eu não sentia nada. Ele se chama Lucas, esse bebê que a gente perdeu. Eu creio que ele está lá no céu. Hoje eu entendo o processo de Deus. Deus me deu 2 filhos, 2 bênçãos, Rafa e o Gui. Então, quando nós estamos nessa luta, estamos nessa guerra, às vezes nós pensamos: não, eu estou sozinho, Deus se calou, Deus não me ama. Eu imagino José ali, 2 anos ali, ele revelou os sonhos daqueles copeiros, e falou: olha, lembra de mim quando você estiver lá em cima, lembra de mim. E esqueceram dele. E passaram 2 anos, e o silêncio de Deus tocando naquele homem, até que um dia, Faraó tem um sonho. O sonho das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, das espigas boas, das espigas mirradas, queimadas pelo sol. E ele começa a chamar todos lá, falou: olha, revela esse sonho para mim. Quem revela esse sonho para mim? Vem cá você, vem você. E ninguém revela para ele. Até que o copeiro fala: olha, lá embaixo tem uma pessoa. Essa pessoa hoje é você, viu, meu amado? Hoje o Senhor fala o teu nome. Hoje o Senhor se lembra de você. E ele fala: olha, lá embaixo tem uma pessoa. E aconteceu isso, ele revelou o meu nome. Ele revelou isso para mim e aconteceu. E Faraó fala: não, chama ele. Chama ele. Chama esse homem. Talvez você está aí esquecido, amargurado, no silêncio de Deus. Mas essa manhã o Senhor te chama. O Senhor te chama: ô soldado, vem para cá. Venha de novo. Eu te chamo de novo. E José chega diante de Faraó, toma um banho. E Faraó vai contar o sonho para ele. E Faraó começa falando, das vacas gordas, das vacas magras. E eu penso que José naquela hora ali, talvez, eu não sei se eu faria como José fez. Porque imagino eu, 2 anos, você esquecido. A pessoa te chama, fala: olha, me falaram que você revela sonhos. Talvez ele poderia ter chegado lá, falado: não sei de nada, Deus me abandonou. Talvez você está desse jeito na guerra. Você está lá atrás, achando que Deus te abandonou. José poderia ter chegado lá e falado: não, eu não quero, eu não sei de nada, eu não sei nem do que você está falando. Mas olha o que esse homem diz, em Gênesis 41, 15 e 16, diz assim: e Faraó disse a José: tive um sonho, e não há quem interprete. De ti, porém, ouvi dizer, que ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. E respondeu José: isso não está em mim, Deus é quem te dará a resposta. Um homem foi vendido pelos seus irmãos. Um homem que foi acusado de estupro. Um homem que foi esquecido há 2 anos sem Deus falar com ele. Quando ele chega diante de Faraó, ele faz o seguinte: falou: eu não posso não. Por mim, não pode não. Por você, não pode não. Mas ele joga tudo para Deus e fala: mas se Deus revelar, se Deus fizer, eu posso te trazer a paz, te dar a paz. A questão não é sobre mim, não é sobre você.
é sobre Deus. A questão é que eu estou às vezes querendo fazer do meu jeito. A questão é que às vezes eu quero fazer da minha forma e não entrego para Deus o que é para Ele fazer. E José revela o sonho para Faraó, né? Fala: olha, Faraó, vai vir 7 anos de grande fartura e 7 anos de escassez. Você precisa, ele ainda dá um recado para Faraó. Fala: olha, você precisa pôr alguém. Você precisa pôr alguém aí junto com você para administrar tudo isso. E talvez não, eu imagino, isso é eu nessa história pensando. Aqueles que estavam em volta de Faraó deram até um passo para frente, falando: não, sou eu estou muito tempo perto de Faraó. Talvez aqueles que puxavam tanto o saco de Faraó falaram: agora ele vai me honrar. Mas chegou a vez de José. Chegou a vez de José. Nessa manhã eu quero te dizer: chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez. O Senhor te chama, fala: olha, vem cá. Hoje eu vou trocar suas vestes. Hoje eu vou pôr um anel no teu dedo. Hoje eu vou te dar um cordão de ouro. Hoje eu vou te entregar o que você precisa, que é a fé. Talvez a sua fé está desfalecida, e para vencer guerras espirituais você precisa de fé. Nós precisamos de fé. Nós precisamos romper em fé, como diz o louvor. Quero ler com você em Hebreus 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E no versículo diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé, José não teria caminhado. Talvez a tua vida é como a de José, a minha, porque ele sofreu de tudo e ele continuou firme na fé. E sem fé você não acredita. E sabemos que Deus é galardoador. O que é galardoador? É o que recompensa. Então vai valer a pena. Vai valer a pena. Você vai vencer essa batalha. Você vai romper. Vai valer a pena. Hebreus 11, 33 diz assim: os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio de espada. Da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza a fé te dá força. Da fraqueza a fé te dá força. Da fraqueza a fé te dá força. Tornando-se poderosos na guerra. Com fé você fica poderoso na guerra. E puseram em fuga exércitos estrangeiros. Tudo se resume nessa palavra. E todos conhecem a história de José. José vira governador. Os seus irmãos vão até o Egito. José trama e traz o pai também. E aquele sonho que o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante dele acontece. Não tem como Jesus te esquecer. Sabe aquele sonho que está lá dentro? Ele não esqueceu. Ele não esqueceu de você. Nem se ele quisesse esquecer, ele conseguiria. Na guerra, o capitão, o general, não deixa o soldado para trás. Na guerra, ele volta para te buscar.
Ele deixa os 99 e volta para te buscar. Essa guerra espiritual, essa guerra que nós travamos, Ele não esqueceu de você. E se cumpre tudo na vida de José, o que ele tinha sonhado. Sabe por que Deus não esquece de você? Você está cravado nele. Quando Jesus olha para as mãos dele, ele fala: nossa, olha lá ele. Eu não tenho jeito dele esquecer. Ele está lá. Ele está vendo o soldado lá na trincheira, talvez ferido. Mas nessa manhã, ele fala: olha, meu soldado, vem para perto. Tira toda a terra que lançaram aí no seu coração. Eu quero restaurar esse sonho. Eu vou restaurar esse sonho. Eu quero mudar a tua história. Eu quero te dar fé. Queria te convidar a ficar de pé. Que nessa manhã, para você vencer as guerras espirituais, você possa pegar isso. Talvez você possa estar dizendo: mas é fácil falar, né? Não é. Fala para o Senhor: Senhor, me dê fé. Eu preciso disso. Deus fala: olha, pede fé. Ele fala para você pedir, porque nós não temos fé e ainda ficamos naquela: eu acredito, mas sem fé é impossível. Nessa manhã o Senhor quer te entregar a fé, porque através da fé você vence muralhas, você vence doenças, você vence o dia mau, porque a fé é a esperança. A fé é a nossa esperança. A fé é a nossa esperança de um dia melhor. A fé é a nossa esperança da nossa família estar em Cristo. A fé é a esperança da mãe que tem um filho nas drogas. A fé é a esperança da mulher que tem um marido no alcoolismo. A fé é a esperança daquele que está doente. Tudo se resume nisso, na fé. Para mim romper isso, eu preciso disso. Você não precisa de dinheiro, de riquezas, de nada. Você precisa de fé. Você precisa disso. A fé que vai fazer você romper. A fé que vai fazer você mudar. A fé que vai te dar a esperança de um dia novo. Talvez você já está preocupado com o dia de amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Como está a minha situação lá fora? Talvez nem ao amanhã, é a hora que você sair da porta para fora, você já vai ser metralhado. Mas se você não estiver com a fé, você vai ser um soldado fácil de abater. Mas se você sair ali com a fé, aquele escudo da fé que o Senhor nos fala, os dardos não te alcançarão, as situações não te influenciarão. Onde você está hoje não altera o que Deus tem para você. A sua realidade que você vive hoje não altera o que Deus tem para você. Deus tem pensamentos bons a teu respeito. Deus quer o melhor para você. E nós precisamos da fé. Queria te convidar a fechar os teus olhos. Senhor, nos dê fé. Nos dê fé para continuar. Nos dê fé para guerrear, ó Deus. Pai, eu venho te fazer um pedido especial. Que o Senhor venha nos ajudar nas regiões celestiais. Que o Senhor venha guerrear por nós, ó Deus. Que o Senhor venha encher o nosso coração de fé, que é o que nós precisamos nessa manhã. E entender que sem fé é impossível. Que sem fé nós não conseguimos te agradar. Que sem fé nós não vamos vencer, ó Deus. Que nós possamos, Pai, passar por tudo que José passou, mas guardar a fé, como Paulo diz: olha, combati o bom combate, guardei a minha fé. Que nós possamos, Pai, estar firmes nesse propósito, firmes na fé, firmes em Ti, Jesus.